Bom dia a todos. O título do meu estudo ficou como Pesquisa em Plantas Medicinais da Central de Medicamentos do SUS. Eu sou Janice Terezinha Santos, aluna de doutorado em biotecnologia e a nossa disciplina é fitoterapia. Esse tema ele vai focar nas pesquisas realizadas no SUS em relação aos fitoterápicos. Para iniciar então esse assunto, eu trouxe alguns dados do Ministério da Saúde, que traz na portaria 212 de 11 de setembro de 1981, que diretrizes e prioridades de investigação em saúde foram feitas e dessa forma destacou o estudo em plantas medicinais como uma das prioridades da investigação em saúde. E no ano seguinte, a Central de Medicamentos, a CEMI, que foi criada em 1971 e vinculada ao Ministério da Saúde até a sua desativação, ela teve o intuito de fortalecer e melhor orientar a coordenação e o fomento de programas e projetos de pesquisas em plantas medicinais, decidido então pela elaboração de um programa de pesquisas de plantas medicinais que é denominado de PPPM. Houve-se a necessidade de dar os primeiros passos para esse programa de pesquisa com plantas medicinais do SUS. E isso foi obtido através dos primeiros projetos de pesquisas que foram apoiados pela CEMI, que demonstraram ao órgão que havia uma necessidade de ter uma reestruturação e redirecionamento desses programas para que houvesse uma atuação no auxílio a essas pesquisas com plantas medicinais. Essas pesquisas elas teriam que seguir de forma que fossem fortalecidas, melhor orientadas quanto às suas atividades, melhor coordenadas e também que tivesse um fomento de programas e projetos que pudessem atuar nessa área para enriquecer então essas ideias, e esses programas de incentivo a pesquisas com plantas medicinais. Sendo assim, diante da iniciativa de se criar, então, um programa de pesquisas com plantas medicinais, dentre os mais importantes acontecimentos da área de saúde, este sobre plantas medicinais foi o mais marcante desse milênio, porque sua aplicação pelo SUS, ela dá início ao disciplinamento do emprego da fitoterapia de base científica, extraída então de um conjunto de plantas que já estão presentes de gerações em gerações, em populações, que só tem esse recurso para se cuidar de repente, em diversos locais do país e fácil acesso para todos. Esse programa, a intenção dele é beneficiar essas pessoas que moram então em vários locais do país e que podem ter acesso aos medicamentos que são fornecidos pelo SUS a partir de plantas medicinais. Mas esse programa, ele não deixou de fora as pessoas que já fazem parte dessa população e que já indiretamente ou diretamente elas acabam contribuindo porque elas já conhecem muito dessas plantas. Então, esse conhecimento da população, essa riqueza de conhecimento que essa população tem em determinadas regiões do país, elas não deixaram de ser importantes diante desse programa instituído pelo SUS. O programa foi tão importante porque ele estimulou o desenvolvimento de experiências municipais. Vários municípios se juntaram, se dividiram e aí aproveitou então para fazer a utilização de planta que as próprias pessoas cultivavam nas suas hortas para preparar os fitoterápicos, mas agora com diferença, porque essas preparações elas seriam com qualidade e de maneira que fossem seguros para seu uso. Para que pudesse, então, ser disseminado para toda a população um conceito de que teria que ter o uso, sim, de fitoterápicos, de plantas, para fazer um chá, para fazer uma emulsão, para fazer de repente, um cuidado com uma lesão, mas que fosse de forma correta e que pudesse beneficiar milhares de pessoas e famílias, porém, com bases científicas. E várias estão sendo aproveitadas até para o sistema produtivo nacional. Então, essas famílias, essas pessoas que plantam, elas não ficaram de fora.
elas se sentiram então pertencentes à sua comunidade, pertencentes aos seus municípios, mais integrantes então de um programa de pesquisa que teria um objetivo maior de favorecer a todas para o seu próprio tratamento, a cura de alguma doença, baseado naquelas plantas que elas já conhecem, que já fazem parte da sua vida, já fazem parte da sua história e que elas já trazem lá das suas histórias de mães, avós, de tataravós e que tem uma tradição. Então nada seria desconhecido, mas seria então o quê? Produzidos fitoterápicos que tivessem uma base científica e que tivessem segurança na sua aplicabilidade. Para tanto, foi preciso que tivessem alguns programas municipais para ajudar essas pesquisas, para que elas fossem pesquisas de verdade, pesquisas que pudessem ter um fundamento científico. Foram feitos trabalhos educativos nas populações, em saúde, em escolas, postos de saúde, centros comunitários. Para que essa educação fosse efetiva, distribuíram então folder, cartilhas, álbuns seriados, entre outros, que descrevessem como era a utilização de plantas medicinais e ainda a distribuição de mudas era importante em alguns eventos para que as pessoas também pudessem aprender a cultivar em casa ou ter uma nova muda, uma nova planta que pudessem então ajudar nesse cultivo, né, com mais qualidade e agora de forma mais científica. E também palestras que pudessem informar essas pessoas que tivessem interesse. A importância, então, era de ter a conscientização de que essas plantas teriam que ser usadas de forma racional e com algum conhecimento. As plantas medicinais produzidas pelas famílias, elas foram posteriormente adquiridas pela Secretaria Municipal de Saúde e foram transformadas em sachês para o preparo de chás que são disponibilizados aos usuários do SUS conforme a prescrição médica. Veja então que as famílias se sentiram valorizadas, porque a partir do momento que elas foram chamadas para ser conscientizadas sobre o poder das plantas medicinais, aquela porção de coisas que elas tinham até nas suas hortas, nos seus jardins de casa, elas aprenderam a reconhecer o valor de cada planta, a ação de cada planta, e assim eles contribuíram com as outras pessoas da população, oferecendo então as suas próprias plantas para a confecção de sachês que pudessem ser fornecidas para as pessoas que precisassem, então, que estivessem sentindo algum tipo de dor, até febre, alguma infecção, e que fossem então de forma científica, totalmente regulamentada, para que tivessem contidas nas prescrições médicas do SUS. Aqui eu relacionei alguns exemplos de plantas que as pessoas plantam em suas casas e que têm um valor científico muito grande e que nesse programa elas foram utilizadas através de pesquisas, né, mais aprofundadas, através de pesquisas clínicas, de ensaios clínicos também para verificação da toxicidade e da efetividade dessas plantas para uma cura de uma febre, uma dor, uma infecção. A Micânia glomerata, que é o guaco, que é muito conhecido, o Maitenus ilicifolia, ou a espinheira santa, também muito conhecida, a Miracricum urundelva alemão, que é a aroeira do sertão, a Lípia sidoides, cham, que é o alecrim pimenta, Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, a Philanthus niruri, que é a erva pombinha ou a quebra-pedra. São plantas que fazem parte do cotidiano das pessoas. E em determinadas regiões do país, elas são muito comuns. E as pessoas já fazem uso dessas plantas de alguma forma, de meio, né, de forma medicinal. E o programa, ele faz o quê? Ele verifica, né, de verdade a efetividade dessas plantas para a cura, então, de algumas doenças, de algumas dores. E dessa forma, as famílias, as pessoas que vão lá adquirir essas plantas no SUS,
elas têm também informação de verdade para que essa planta realmente serve. Para tomar com cuidado, na dosagem certa, de forma certa, porque nós aprendemos no decorrer do curso que as plantas também interagem entre si, os seus efeitos podem interagir, pode bloquear o efeito uma da outra, pode intensivar o efeito uma da outra, porque existem reações ou interações também entre os efeitos dessas plantas. É correto, então, aceitar a premissa de que nunca se deve subestimar uma informação sobre plantas medicinais que tem origem na sabedoria popular e somente repassá-la como verdadeira para as outras pessoas depois que há de verdade uma confirmação se a atividade atribuída a essa determinada planta realmente existe e que o uso como medicamento ele é seguro. Então, esse é um objetivo desse programa de pesquisa do SUS com plantas medicinais e é uma responsabilidade dos profissionais que fazem pesquisa. Ele só vai direcionar essa planta ou a essência dessa planta ou um sachê que faz um efeito, um chá, se ele tem realmente uma certa efetividade, se essa planta realmente foi estudada e se existe ali algum componente que pode agir beneficiando essa pessoa. Mas as pessoas, elas já têm dentro de si um conhecimento que vem, né, da sua história e que elas já reconhecem determinadas plantas, para que elas têm, para que elas servem. E isso, então, é feito uma agregação de conhecimentos, né? A base empírica mais a base científica, e que as duas juntas podem dar bons resultados aí no tratamento de muitas pessoas que buscam por esses recursos no SUS. Destaca-se então que o primeiro projeto com planta medicinal ele foi registrado em 1973 e foi chamado de Screening Farmacológico de Plantas Brasileiras. Foi feito pela Escola Paulista de Medicina e teve então uma atividade farmacológica em extratos de espécies vegetais brasileiras. Atualmente esse número ele vem crescendo desde meados de 1980 e esse crescimento foi a partir de 1990 e após a criação do SUS em 1988 que se registra uma taxa de crescente número de programas relacionados às plantas medicinais. O lançamento da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde, lançado em 2006, e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e do Comitê Gestor em 2008, eles foram grandes incentivadores desse programa. Os dados do Ministério da Saúde trazem o quê? Em 1977, eram 101 municípios que apresentavam os programas com pesquisa em plantas medicinais. Em 2004 já eram 116 municípios, saltando para 346 municípios em 2008, alcançando 815 municípios em 2012. Vejam que houve um crescimento bem significativo nesses anos em relação às atividades, às pesquisas com plantas medicinais em todo o país. Resumindo, então, em linhas gerais, as propostas do programa de pesquisas com plantas medicinais, eles têm alguns objetivos, que é levantar as informações sobre o uso popular de plantas que estão disponíveis nos bancos de dados de plantas medicinais, selecioná-las para estudo, elaborar os protocolos de ensaio pré-clínico e clínico, implantar núcleos fornecedores de material vegetal para que essas pesquisas sejam realizadas, contratar projetos de cultivo, pesquisa farmacológica, toxicológica e de tecnologia farmacêutica, promover acompanhamento técnico, produzir e desenvolver controle de qualidade, distribuir medicamentos fitoterápicos à população, incluídas no RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, publicar e divulgar os resultados das pesquisas e elaborar um memento fitoterápico. Então, todas essas linhas, essas propostas estão dentro das linhas de pesquisas com plantas medicinais. Os estudiosos em fitoterapia sabem que a política é sábia, por prever a formação de novos pesquisadores e técnicos de todos os níveis nas áreas de botânica, farmacologia experimental, química, farmacognosia, farmacocinética e fitotecnia,
necessárias ao sucesso da ampliação dessa política, que tem que ser cada vez mais efetiva para um atendimento, né, com maior amplitude de todas as regiões do país e todas as populações que são usuários do SUS. Eu levantei um estudo que foi publicado agora em 2019 e ele diz a produção oficial dessas pesquisas com plantas medicinais. E o autor, ele diz que ele faz um apanhado de todas as situações, de toda a história das pesquisas com plantas medicinais no país, e ele diz que atualmente em laboratórios de manipulação ou farmácias públicas com manipulação acontece em 66,6% dos estados e municípios brasileiros. 9 deles, 25%, o programa disponibiliza fitoterápicos adquiridos em farmácia com manipulação privadas ou plantas medicinais em sachês para preparos de infusões ou chás. Em 25 municípios e estados, a coordenação do programa ela está sob a responsabilidade de um farmacêutico, o que corresponde a 69,4%. Em 9 deles, que são 25%, não há farmacêutico responsável, e 2 municípios, que equivale a 5,5%, não informaram a sua situação quanto à produção oficial e o número de farmacêuticos nesses setores. O mesmo estudo de 2019, ele diz quanto à origem da matéria-prima vegetal é de grande relevância para que haja a garantia da qualidade e segurança das espécies medicinais que são utilizadas nas pesquisas. Em 52,7%, que são 19 dos programas, há um horto estadual municipal implantado para fornecimento de matéria-prima. Em 27,7%, correspondendo a 10 estados ou municípios do Brasil, o fornecimento ele acontece pela aquisição das empresas fornecedoras de plantas medicinais processadas, a droga vegetal ou planta seca, e em 8 deles há hortos comunitários responsáveis pelo cultivo e fornecimento de insumos para que façam então as pesquisas e que façam que essas pesquisas acabem acontecendo, então resultando, né, em medicamentos que podem ser utilizados pelas pessoas que são usuárias do SUS. O programa com pesquisa com planta medicinal, ele se trata de uma ação promissora por acender a esperança dos pesquisadores brasileiros. Deve haver, então, apoio governamental para que essas pesquisas aconteçam cada vez mais, para que haja a realização de um grande programa de pesquisas, que haja o envolvimento dos imprescindíveis trabalhos de identificação botânica, de avaliação da existência ou não de atividade atribuída a milhares de plantas que são listadas nos levantamentos etnofarmacológicos próprios de cada região do país, para que valorize essas regiões, para que valorizem as plantas e também valorizem as pessoas que moram nessas regiões e que conhecem essas plantas e que possam fazer uso, né, através do SUS, com mais seriedade, com mais responsabilidade, com muito mais conhecimento, para que traga benefícios à saúde e menos toxicidade, como trazem os medicamentos que são industrializados. Conclui-se então que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi implantada em 2006, e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de 2008, foram um grande marco, representam um grande ganho para as práticas de fitoterapia no SUS. Devido a isso que está tendo-se um crescimento expressivo no número de programas em todo o país a partir de 2006. O valor e a riqueza que essas pesquisas trazem para as populações de diversas regiões do país não tem preço. Esses usos de plantas de forma adequada, de forma racional, com conscientização e com responsabilidade, e principalmente com conhecimento baseado em pesquisas científicas, envolve uma riqueza de biodiversidade, também de sociodiversidade que nós temos no nosso país e que faz com que seja historicamente uma situação até de privilégio, de ter tantas plantas, de ter tantos recursos que podem beneficiar a tantas populações que não têm condições de comprar um remédio mais elaborado ou que pode se tratar muito bem com produtos naturais e que façam muito melhor a saúde do que esses produtos que vêm industrializados com tanta
com tanto recurso químico e que só traz toxicidade ao organismo. Então, traz o bem-estar, traz à população também a garantia de que o seu uso será favorável para uma vida saudável. Essas são as duas referências que eu utilizei para montar o trabalho. Para finalizar a minha apresentação, eu trouxe uma planta medicinal muito conhecida, muito utilizada, que é chamada de lupulus, que é o Humulus lupulus. Ela é utilizada para aliviar o estresse, aliviar o cansaço, para ter um pouco mais de relaxamento. Obrigada a todos e tenham um bom dia.